postar aqui. Começando a gravar aqui. Olha só o que vai estar lá na prova nossa de física amanhã. Começar na seguinte informação. Observem, ó. Se eu consigo compartilhar aqui a tela. Foi saindo aqui. Compartilhando aqui para vocês. A senhora está conseguindo ver aqui, dona Silene, a plataforma nossa? Sim. Consegue? Então, essa é a Sim. plataforma das atividades, tem os vídeos que são associados, e eu quero comentar aqui sobre o que a gente vai ter lá na nossa prova. Bom, na nossa prova, a gente vai ter sobre as ondas, a gente vai falar aqui sobre a onda, e a gente vai falar sobre o olho humano, sobre o que tem a ver a física e a física do olho humano. Esses dois vídeos já estão postados, são referentes à semana anterior. Qualquer coisa também manda no WhatsApp para mim, manda lá na plataforma que a gente tira essa dúvida na hora. Então, olha só, vou abrir aqui uma outra tela, essa tela aqui. Bom, primeira parte que a gente precisa estudar aqui é sobre o olho humano. A gente vai tirar umas dúvidas aqui, analisar sobre os principais defeitos e sobre as correções. A primeira identificação que a gente precisa ter do olho humano é a seguinte, é que o olho humano, quando o olho é normal, natural, não tem nenhum defeito, ele precisa estar nessa forma. Deixa eu puxar ela aqui, para a gente identificar. Precisa estar nesse formato. Esse aqui é o olho humano. Vou ver se eu aumento aqui um pouquinho. E a gente vai identificar o seguinte. No olho humano, se eu estou enxergando aqui, por exemplo, um objeto, tipo uma árvore, isso aqui é o objeto, a primeira observação que eu preciso ter é que o olho humano ele possui aqui uma abertura para a luz. Observe que eu só consigo enxergar as coisas porque existe luz. Se não existisse luz, era impossível estar enxergando a tela do computador, estar enxergando aqui as paredes, estar enxergando aqui rua, enxergando as pessoas e etc. Então, a luz é o primeiro processo aqui, que define para a gente a visão dos objetos. E quem faz a liberação aqui da luz é essa primeira camada aqui do olho. Vocês lembram qual que é o nome disso aqui? Alguns têm ele castanho, alguns têm ele azul, alguns têm ele verde, a maioria tem ele preto e assim por diante. O que é isso aqui referente ao olho humano, galera? O que é? Pupila. Isso, a pupila. Perfeito, perfeito, perfeito. A pupila é a que faz o filtro aqui, da luz em relação ao olho humano. Então, vamos escrever isso aqui para a prova amanhã. Então, o que é a pupila? É a que faz, em relação ao olho humano, o filtro da luz. É a que libera a passagem maior ou menor da luz. Ela é o filtro da luz referente aqui ao meu olho. Todo olho humano possui um determinado músculo interior, chamado músculo ciliar, que suporta aqui uma lente. Todo olho humano possui aqui uma lente, essa lente que eu estou pintando aqui de verde. Você precisa gravar esse nome também para a prova amanhã. Cuidado para não confundir, que é o cristalino. O que é o cristalino? Não é nada mais, nada menos que a lente interna do olho humano. Ela é a lente do olho.
Então, quando eu estou vendo aqui um objeto, por exemplo, eu estou vendo essa árvore aqui de 5 metros, 10 metros, 8 metros. A imagem que vai sendo focalizada, ela é focalizada devido ao cristalino e ela fica na membrana aqui, ó, que é no fundo do olho. Alguém sabe o nome dessa membrana? Como é que é o nome dessa membrana aqui? A membrana no fundo do olho é chamado de retina, exatamente, muito bom. A retina, ela é a membrana aonde forma a imagem para o meu cérebro identificar. Então, ela é a membrana formadora da imagem. Beleza, perfeito. Essas 3 características, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando eu fecho lá, aqui, fecha também, ó. Quando eu estou observando o olho humano tem uma pupila, que é onde vai ocorrer a entrada da luz. Então, pupila faz esse tipo de análise. O cristalino, ele é a lente do meu olho, que faz o foco das imagens. Eu estou vendo a tela do computador, portanto, então é o cristalino que faz esse foco. E a retina é a membrana no fundo do olho que faz a formação dessa imagem. Então, essas 3 observações aqui, você tem que levar para a prova amanhã. Retina, pupila, cristalino. Beleza. Dúvida até aqui, galera? Sobre o olho humano? Pessoal, mas está parecendo aula de biologia, tá? Agora você vai ver o que a física quer. A física quer isso aqui, galera. Observa aqui comigo, ó. Eu tenho miopia. E aí? Aí foi um físico e construiu esse tipo de lente para mim. Observa que essa lente, em relação à minha pessoa, ela mostra uma diferença grande. E tem pessoas que têm astigmatismo, tem pessoas que têm estrabismo, presbiopia, tem hipermetropia. Esses 5 defeitos a gente também precisa gravar. Esses 5 defeitos são os seguintes. Observa aqui, fechando aqui de novo, olha a telinha. Os defeitos são esses aqui, ó. O principal defeito do olho humano é o defeito mais conhecido de todos, que é a miopia. O que é a miopia? Dificuldade de enxergar de longe. Dificuldade da pessoa enxergar de longe. Dificuldade de perceber, de observar aquelas imagens. Dificuldade de observar imagens de longe. E a hipermetropia, observe que é o nome contrário, a miopia e hipermetropia. A hipermetropia é a dificuldade, portanto, de enxergar de perto. Então, você tem uma dificuldade de enxergar de longe. Quem tem miopia, quem usa óculos, ou já viu, alguém da família, é um defeito muito comum, que é o defeito da miopia. O defeito da miopia, com certeza, todo mundo já ouviu falar, já viu alguém de óculos, e de cada 10 pessoas que usam óculos, 9 têm miopia, defeito de enxergar ou dificuldade de enxergar de longe. Agora, a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. É aquele que tem defeito, que tem dificuldade, tem uma dificuldade séria para ler, por exemplo, o livro de pertinho, e tudo, e tal. Terceiro defeito da visão é o estrabismo. O estrabismo é o famoso
Vesgo. Alguém sabe me dizer o que é um vesgo? O que é uma pessoa vesga, galera? Sabe me dizer? Quando ela está olhando para frente, parece que ela está olhando para o lado. Ela perde Parece desse jeito, perfeito. É uma pessoa que você está observando de um lado, parece que ela está observando o outro, parece que tem um olho para um lado, um olho para o outro. O estrabismo é essa dificuldade em relação aos dois olhos. Parecem que eles são deslocados. E o outro defeito, também muito comum, é o astigmatismo, que são as pessoas que têm dificuldade para ver com nitidez. As pessoas veem meio embaralhado, ou seja, perde a nitidez das visões dos objetos. Então, perda da nitidez. Então, eu preciso que você tire uma foto, que você anote essas características aí, porque só nessas observações aí, ó, a gente tem aí umas 4 identidades, umas 4 observações em relação à prova de amanhã, aí, já que a gente vai fazer uma prova acerca dessas características. Aí vem... Professor, Oi, fala comigo. astigmatismo é uma visão embaraçada, distorcida? É o Isso, mesmo? embaraçada. Distorcida e perda da nitidez é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu Sim. tenho astigmatismo. Por exemplo, eu tirei o óculos, fica tudo embaraçado, eu não consigo ver perfeitamente. Por exemplo, está escrito aqui, Marineide, eu não consigo ler o nome dela. Por quê? Porque perde a nitidez, fica embaraçado, fica muito embaralhado. Perfeito, muito bom. Na hora da prova, na hora que perguntar lá, ó, na prova tem uma questão que está assim, ó. O astigmatismo é a perda da... Aí a senhora vai lá e marca, perda da nitidez, a visão fica embaraçada. Inclusive, eu preciso saber qual tipo de lente que quem tem astigmatismo utiliza. A gente vai identificar agora. Observa, ó, quais são as lentes. Fechando aqui, abrindo de cá. As correções aqui para a gente descobrir. Observa. Deixa eu descrever. Essa eu vou digitar aqui. Olha só. Lentes para correção. Primeiro, para quem tem miopia, corrige com lente divergente. A segunda correção aqui, que é para hipermetropia, qual que é o contrário da lente divergente? Convergente. Exatamente, exatamente. Lente convergente. Convergente. Na terceira lente, para a correção do estrabismo, que é o vesgo, corrige-se com lente prismática. E, por último, eu acabei de falar, vamos ver se vocês estão bons de memória, para a lente, para corrigir o astigmatismo. Que lente que eu uso? Cilíndrico. Isso, lentes cilíndricas. Também temos um defeito chamado presbiopia, que é a vista cansada, mas esse não vai cair na prova. Vista cansada é o defeito da visão, geralmente para as pessoas mais idosas, as pessoas que têm o defeito, uma dificuldade em relação ao músculo ciliar, mas esse não tem lá na prova. Então, o que vai estar lá na prova amanhã? Pensa comigo, dona Sirlene, seu Paulo, dona Marineide, como que vai cair isso amanhã? Não erra, hein? Vai estar assim, ó, a miopia e a hipermetropia são defeitos comuns. Lembra, não é doença, hein? O olho está doente é quando está com catarata, glaucoma, isso aí é doença, aí é biologia. Na física, usamos lentes de contato para correção. A miopia
e a hipermetropia são defeitos da visão que se corrigem de que forma? Vocês se lembram? E aí, acabamos de falar. Miopia, lente divergente. Lente divergente, Isso, e a hipermetropia? hipermetropia, convergente. Perfeito, 100%, nota 10. Aí, nós temos também aqui um probleminha referente à antepenúltima aula, aí tem um exercíciozinho lá que refere-se à onda. Deixa eu mostrar aqui. Vocês precisam tirar uma foto ou algo assim dessa parte aqui? Ou está tranquilo? Está tranquilo, professor. Para mim. Tudo bem. Tranquilo? Então, beleza. Ó, olho humano, tá aqui, ó, os tipos de defeito da visão, o estrabismo, o astigmatismo, e tá aqui, ó, as correções e os tipos de lente específicos. Então, beleza. Vamos sair aqui e vamos para o próximo. Vamos definir outro aqui. Agora a gente vai falar aqui sobre a onda. Primeira característica é que uma onda, a onda ela é sempre um tipo de perturbação que transporta energia somente. As ondas só transportam energia. Deixa eu puxar aqui para ficar legal. Beleza. Isso é uma onda. A onda transporta energia. Elas podem ser mecânicas. Será que vocês lembram essa? A onda pode ser mecânica ou pode ser o quê? Ou eletromagnética. Isso, eletromagnética. Vocês estão estudando legal, hein? A onda pode ser mecânica, que são as ondas que precisam de um meio mecânico, de um meio material, ou eletromagnética. Os exemplos mais clássicos, e a gente fez muito exercício sobre, são o som, que é uma onda mecânica, e a luz, que é uma onda muito rápida, que é, na verdade, a onda mais rápida de todos. Tá, isso aqui é teoria, é bonitinho, inclusive tinha até no mês passado. O que eu preciso aqui é o seguinte, de vocês. Olha só, quando a gente chega no estudo da onda, uma onda sempre vai estar assim, ó, sempre vai estar definida nesse formato. Olha só, toda onda vem assim. Quer ver? Ela vem assim, pam, tem uma parte de cima, que a gente chama de crista. Ela vem assim, opa, ela vem assim embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Tentar desenhar certinho. Tem a parte de baixo que a gente chama de vale, e aí vem oscilante. Ó, tem uma crista, tem um vale, e daí vai. Ficou bom, tá legal. A pergunta minha é a seguinte. Vamos fazer um exemplo. Se essa parte aqui da onda, se essa parte aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, deixa eu tentar desenhar legal. Se aí na onda se tem aqui, por exemplo, 2 metros, se eu estou afirmando para vocês que o comprimento de onda aqui é 2 metros, e a onda oscila com uma frequência de, por exemplo, 10 hertz, hertz é a unidade da frequência, te dá um exemplo, será que a gente sabe ainda calcular a velocidade da onda? Como é que a gente vai calcular a velocidade? Vamos lá, está muito teórico. Como é que a gente vai calcular a velocidade da onda? É velocidade igual a aquele sinalzinho Isso, vezes potência. exatamente. Nós chamamos que ó, essa velocidade, ó, parece um Y de cabeça para baixo,
vezes a frequência. A gente chama de comprimento vezes a frequência. Como é que eu vou medir isso aqui? Fácil, é só lembrar aqui, ó. Velocidade da onda é igual. Quanto que é o comprimento da onda lá? 2 metros. Isso. Quanto é a frequência? 10. 10. Quanto que é 2 vezes 10? 20. Exatamente. Está aí a velocidade 20 metros por segundo. Está aí mais um exemplo sobre essa propriedade da velocidade das ondas. Vamos fazer mais um. Vou puxar aqui, se você estiver anotando, para dar um espaço aí. Mais um exemplo. Deixa eu puxar aqui. Uma onda possui comprimento igual a 10 metros e velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a frequência da onda. Pensa aqui comigo, ó, exercício que está lá na nossa prova. Analisa. Comprimento é igual a 10. Velocidade. Se eu colocar na fórmula, vai ficar Isso. 10 igual a 400 Isso. igual a F. Aí depois passa o F para frente e o que estava multiplicando passa dividindo. Perfeito. Ó, tá estudando bem. Olha só, galera. Uma onda possui comprimento igual a 10 e a velocidade, vamos substituir, 400. Então, a velocidade é 400. O comprimento da onda, o comprimento de onda é igual a 10 metros, vezes a frequência. Agora é só pensar, ó, o que ela falou, ó, passa esse F para frente. O 10 não está multiplicando? Você se lembra lá da matemática? Com o professor, o que ele fala? Quando está multiplicando, o que faz? Está multiplicando? Dividindo. Isso, passou dividindo. Então, a frequência F vai ficar, portanto, 400 e o 10 vai para baixo dividindo. Quanto que é 400 dividido por 10? Vou cortar só um zero aqui, ó, 40 dividido por 1 é igual a 40. Você pode usar a calculadora amanhã. 400 dividido por 10, para não errar as continhas, é 40 Hz. Anotei errado aqui. 40 Hz. Pessoal, se eu anotar errado o Hz, metro, segundo, não tem problema, até porque lá na prova é para marcar X. Então, facilita muito a nossa identidade, a nossa característica. Imaginou? Vamos fazer o último caso da nossa prova. Lembrando, olha só, deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar. Ó, na nossa prova amanhã, vai começar com os problemas do olho humano. Como? As 3 primeiras questões vão começar amanhã sobre pupila, cristalino e retina. As 3 identidades aí eu falei para você. Pupila, filtro da luz. Observa, o cristalino é a lente do olho e a retina é a membrana que faz essa definição da imagem, onde vai focar a imagem. Aí, as outras 3 questões vão começar com os defeitos da visão. Quais são os defeitos da visão? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e estrabismo. Esses 4 defeitos têm que estar na cabeça brutal. Aí é chegar e bater de frente.
e tem que saber os defeitos. Só aí já foram 7 exercícios. Praticamente, a prova amanhã, muito dela é sobre o olho humano. Aí, o que eu vou finalizar com a teoria aqui do olho humano, desculpa, a teoria aqui, ó, da onda, que é uma perturbação que transporta energia, e essas partes aqui que a gente está fazendo, e a gente vai finalizar aqui com outro exercício nesse conceito. Vamos ver se arrebento agora. Vamos lá, mais um exemplo. A luz tem velocidade 300.000 quilômetros por segundo. Se ela leva 10 segundos vamos colocar, se ela leva 200 segundos de um planeta do Sol até um planeta, vamos colocar assim, porque a luz sai do Sol, vamos colocar assim, então, do Sol até um planeta. Ponto. Qual a distância entre eles? Ixi, aqui eu já não entendi, hein? Carinha de felicidade, um exercíciozinho bem legal. Como que eu vou calcular, então, a velocidade entre eles? Vamos pensar nós dois? Vamos, olha só. Imagina aqui comigo o Sol. Tá aí o Sol, legal? Tá aí o Sol. E aqui, um planeta qualquer. Não é o nosso planeta, porque a luz do Sol até o nosso planeta leva 8 minutos. Nesse aqui está levando 200 segundos. Então, lá vai a luz. Levou 200 segundos. Galera, a velocidade, observa que é quilômetro por segundo. Então, a velocidade é o espaço que a gente vai pegar, é o comprimento que a gente tem e dividir pelo tempo. A gente pode usar a fórmula assim, ó, dividido pelo tempo. Qual que é a velocidade? 300.000. É muito grande, é a velocidade da luz. Lembra que ela é maior do que o Sol, hein? A velocidade da luz é maior do que a do som, não esquece isso não. Então, beleza, tranquilão. Agora, vamos pensar assim, ó. O comprimento é a distância que eu quero, não sei. Chamar de S, de X, de T, tanto faz Y. Quanto é o tempo T? Opa, quanto é o tempo? Ele falou para mim que leva 200 segundos. Não falou isso? 200 segundos? Então, nós vamos multiplicar cruzado e o comprimento, então, dessa onda, o comprimento dessa distância total está ficando ali, ó, 300.000 vezes 200, está ficando um comprimento. Observa aqui, 300.000 vezes 200, só multiplicar ali, ó, 3 vezes 2 dá 6, multiplicando cruzado, e aí conserva os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros aqui. Ou seja, 60 milhões de quilômetros. Nossa, professor, longe demais. Cara, é entre o Sol e um planeta. Então, tem que ser bem grande mesmo essa distância definida aí. Dúvida aqui, galera? Não, professor. Tá de boa? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza, tamo junto.
Infelizmente, eles trocaram as nossas aulas num horário um pouquinho